Com o lema "O mundo do trabalho e os desafios da modernidade", nós vamos dar início, então, ao 8º CONETE. Todos nós que aqui estamos com delegação de poder, com delegação de responsabilidade, e é com este signo que a gente vai dar início, então, ao nosso congresso. Os desafios que se apresentam para as nossas categorias estão na nossa responsabilidade de, aqui nesse congresso, estabelecer as alavancas para fazer enfrentamento que a categoria necessita. E sem alongar o início, eu gostaria de, já de imediato, compor a mesa dos convidados para fazer a saudação ao nosso congresso, porque pensamos um congresso substancialmente constituído de conteúdo que subsidie a nossa ação no dia a dia. Portanto, a gente não vai ficar muito discutindo a periferia das coisas para entrar na centralidade do congresso, tá bom? Então, para compor a mesa, nós convidamos o Lourivaldo, companheiro da FETRAESC, uma federação parceira nossa de Santa Catarina, recentemente, com menos anos de vida, mas articulando os trabalhadores do ensino privado no estado vizinho. Lourivaldo, seja bem-vindo ao nosso congresso. Representando a nossa confederação, aqui está um companheiro do dia a dia da nossa caminhada, da nossa luta também, e secretário-geral da confederação, companheiro Cássio Bessa. E para fechar a composição da mesa, não podia estar ausente aquela que articula e unifica todos os trabalhadores, ao menos na nossa visão política, todos os trabalhadores do Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, através da presença do presidente estadual da CUT, Claudiro Nespolo. Nós vamos passar de imediato, então, não sei se esse microfone está falando bem, vocês estão ouvindo? Tá. Nós vamos passar de imediato, então, a saudação e a fala de cada um dos que compõem a mesa, e começamos, então, com os nossos parceiros de Santa Catarina. Lourivaldo, a palavra para a tua saudação. Bom dia a todos e a todas. Com satisfação que a gente está presente nesse congresso dessa federação parceira nossa, que nos ajudou, nos auxiliou na nossa construção enquanto federação. Em Santa Catarina, nós temos uma federação que é a FETRAESC, da qual foi auxiliada na sua constituição por esta federação. Então, nós temos uma dívida, mas a gente sabe que essa dívida ela tem um objetivo, né? Esse trabalho conjunto da FETRAESC, da FETSUL, é pelo bem da classe trabalhadora, pelo bem dos trabalhadores da educação. Os desafios postos ao mundo do trabalho são grandes. Nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora e é nessa união das federações aqui do sul do Brasil, junto com a Central Única dos Trabalhadores, a qual também a gente é filiado, é que vai possibilitar uma melhoria das condições de trabalho, uma melhoria da condição da educação no Brasil. Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui é a nossa solidariedade, trazer o desejo para que esse congresso seja muito bom e que vocês possam tirar daqui, né, encaminhamentos para a luta da classe trabalhadora e principalmente da classe trabalhadora da educação. Então, desejo de todo o coração sucesso nesse congresso. Obrigado. CONTE, Cássio Bessa. Bom dia a todos, a todas. Saudar aqui Gambim, nosso coordenador da federação,
Lorivaldo, coordenador também da FETRAESC, já falou, nossa federação co-irmã aqui de Santa Catarina, e o Claudir, nosso companheiro metalúrgico, presidente da CUT-RS, saudando eles, saudar todos os delegados aqui no nosso CONETE. Estou representando a nossa confederação, CONTE, que congrega todos os sindicatos de professores e técnicos administrativos do Brasil. Nós que recentemente participamos, né, do congresso da nossa confederação, lá em São Paulo, e agora estamos aqui no congresso da nossa federação, que são entidades, né, de segundo e terceiro grau da estrutura sindical, que são ferramentas importantes aí para as nossas lutas dos nossos sindicatos, das nossas categorias, para que a gente possa unificadamente poder travar esses embates, em especial contra, né, os patrões aí do ensino privado, que tem a lógica aí do lucro, né, de transformar a educação em mercadoria, e sempre lutando para que as nossas condições de trabalho, os nossos salários possam ser sempre melhores. E a gente sabe o quanto é importante, né, a nossa unidade aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para que a gente possa avançar nessas lutas. Também, né, em nível estadual, em nível nacional, nas lutas no Congresso Nacional, no Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho. Sempre importante, né, a gente seguir nessas frentes aí. E esse congresso, como não poderia deixar de ser, tem esse intuito não só eleitoral, de renovar a nossa direção da federação para os próximos 3 anos, mas tirar também a linha política, né, a nossa estratégia para esse período, onde a gente, sem dúvida, já vai começar a gestão, preparando a campanha salarial de 2013, e a gente já definiu, inclusive, na confederação, com a nossa participação lá, que o lema "há algo errado no ensino privado", né, ele continua, e a gente vai fazer essa denúncia com a nossa campanha salarial, para que em 2013 a gente continue melhorando com aumento real os nossos salários e também avance nas questões sociais, na questão da saúde do trabalhador, na questão, né, do trabalho extraclasse dos professores, em outras bandeiras de lutas também dos técnicos administrativos, e juntos a gente, né, tem certeza que no ano que vem já vai começar a nova direção com esse enfrentamento muito importante. Então, o congresso é um congresso fundamental para nós, de debate. Ele também tem um caráter formativo. Basicamente, a primeira parte do congresso, a gente vai refletir um pouco a conjuntura, não só mundial, nacional, mas a conjuntura do ensino privado. E é importante a gente ver onde estamos inseridos, como é que estão organizadas as nossas instituições aí onde a gente trabalha, para poder armar, né, a classe trabalhadora, professores e técnicos administrativos, como que a gente vai enfrentar essa conjuntura atual. Então, um bom congresso a todos nós, em nome da CONTE. Então, uma grande saudação ao congresso da FET, e que a gente tenha sucesso nesses 2 dias de trabalho. Bom dia. Companheiro Claudir, presidente da CUT estadual, a palavra é sua. Tudo bem. Muito obrigado, Gambim, meu coordenador do Congresso. Queria saudar o Lorivaldo, né, te peguei bem, isso, nosso visitante no Rio Grande do Sul, né, bem-vindo. Companheiro Gambim, Cássio, ao saudá-los, saudar cada dirigente que está aqui presente, saudar os sócios dos sindicatos que não são dirigentes, que estão aqui prestigiando, participando deste momento de elaboração, de acumulação
Os trabalhadores têm que acumular, não é só dinheiro, não, viu? Tem que acumular conteúdo político, né, cara? Acumular balanço da conjuntura, avaliação, para a gente acertar sempre no que fazer e como fazer. Dizer que, para mim, é uma honra estar aqui representando a CUT. Vocês sabem que eu acho que é a primeira vez que eu falo para um evento da categoria originária do Celcinho. Vocês sabem que o Celcinho era o presidente da CUT, eu assumi no lugar dele, né? O Celcinho está aqui sentadinho, comportadinho, né? Olhando, ele deve estar me fiscalizando. Vamos ver se ele faz as coisas certas aí, né? Mas, de qualquer forma, é importante situar isso, que é uma honra suceder o Celcinho na presidência da CUT, né? A gente já estava na direção da CUT, mas não na função, obviamente, de presidente, porque estava essa grande figura, não pelo tamanho, mas pelo conteúdo chamado Celso, né, cara? E agora, nessa responsabilidade, a gente tem andado pelo Estado, estou aprendendo a conhecer o Estado do Rio Grande do Sul, as suas contradições, aprendendo a conhecer melhor a classe trabalhadora, porque eu tinha opinião muito localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Porto Alegre, por 3 mandatos, enfim, e agora estamos tocando. E eu achei bem oportuno vocês pontuarem um congresso com esse conteúdo. Vamos combinar que, Gambim, que vocês têm um tema aqui, um foco, um centro político desse congresso bem arrojado, né? O mundo do trabalho e os desafios da mobilização, né? E toda a questão relacionada às pautas específicas de vocês. Mas eu faço questão de percorrer nessa saudação, porque depois, na sequência, vocês vão ter uma fala de um dos maiores e melhores técnicos intelectuais, orgânicos à esquerda, que vai percorrer com vocês aqui, com centralidade, a questão da conjuntura. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, a CUT, ela só é a maior central sindical. Por que a CUT é a maior central sindical do Brasil? Tem mais 5 centrais. Por que é a maior central sindical do Rio Grande do Sul? Né? A CUT só é a maior central sindical porque ela tem bem resolvido, e quem tem bem resolvido isso são as suas entidades de base, são os sindicatos filiados, 2 concepções básicas, que é o tema de cuidar bem os trabalhadores. Sindicato cutista trabalhador não fica abandonado, sindicato cutista faz acordo coletivo com democracia, sindicato cutista tem transparência nas contas, tem prestação de conta e tem renovação. Isso dá uma condição de uma prática sindical diferenciada em relação às outras. E sindicato cutista, ele não atua só cuidando da categoria, cuida bem a categoria, mas tem um outro foco nas disputas das políticas públicas na sociedade. O sindicato não se fecha nele mesmo. O sindicato ele cumpre sua função aqui e ajuda os outros trabalhadores, as outras categorias, e principalmente os trabalhadores mais pobres, os desassistidos, os que não têm uma entidade sindical, a construir pauta e fazer defesa. Por isso se justifica a CUT peleando na área da saúde, não só a saúde do trabalhador, mas a disputa na área da saúde, as disputas de políticas públicas no campo, a disputa de políticas públicas para distribuir renda. Então, por isso que a CUT está fazendo agora, o ano que vem, 30 anos, né, de 30 anos de CUT, atualizada, grande e representativa. E eu tenho muita honra de dirigir a CUT do Rio Grande do Sul, porque ela não é uma casa de passagem, é um projeto que a gente está tocando. Isso é muito importante, tenho certeza que os sindicatos têm a mesma compreensão, e por isso que a gente, enfim, faz as coisas acontecer quando tem que acontecer. Nós estamos encerrando o ano, e é importante dar uma nivelada com vocês, com a negociação do piso regional resolvida. O piso regional, eu sei que não impacta diretamente na categoria de vocês, mas sempre é um paradigma importante, impacta também, é um paradigma importante para efeito de começar as negociações coletivas, né? Para efeito de fazer o debate nas mesas de negociação. E a gente está concluindo a negociação do piso, não com os 13% que a gente queria, mas conseguimos 10%, que é bem mais do que o valor que corrigiu o salário mínimo nacional. Então, o piso regional será corrigido a partir de 1º de fevereiro, que essa é outra mudança que teve, né? Não será a partir de 1º de março, a partir de 1º de fevereiro, com 10% de reajuste em todas as faixas do piso. E um combinado que, durante o ano de 2013, o governo vai montar com as centrais sindicais uma negociação, que essa era a nossa 3ª pauta, para ter uma política permanente, Gambim, de correção e valorização do piso regional, para que ele volte a ter o valor que tinha
de 28% em relação, 28 pontos percentuais em relação ao salário mínimo nacional. Quando o Lívio Dutra, junto com as centrais sindicais, criou o piso, lá em 2001, ele valia 28% acima do salário mínimo nacional. As federações empresariais estão horrorizadas com isso. Eles falam que não precisa mais ter um piso regional, porque tem o piso nacional, o salário mínimo nacional valorizado. A gente sabe que o piso nacional efetivamente teve uma recuperação brutal. Quem não lembra, até há pouco tempo, a briga para o salário mínimo nacional valer $100. Hoje está valendo $300 e não é suficiente, obviamente. Tem toda uma trajetória de valorização, mas tem um acordo que todos os anos repõe o PIB mais a inflação do ano. E isso vai recompondo e valorizando. Com essa correção de 10%, e vamos apostar que em 2013 a gente consiga fazer o debate da política permanente, né, para chegar no final do ano que vem ter também esta conquista em relação ao piso, e eu aproveito já para convocar vocês, para vocês também terem, como os metalúrgicos já estão tendo, pessoal da alimentação já está tendo, calçado já está tendo, saúde já está tendo, começar a olhar as campanhas salariais em 2 momentos. Vamos fazer a campanha de vocês, específica do ramo da educação privada, mas lembrar que em outubro do ano que vem tem uma segunda fase da campanha, que é a gente somar de forma solidária e conseguir fazer a valorização do piso regional, que ele tem um papel extraordinário a nível de distribuição de renda, e a economia gaúcha, diferente da economia do Piauí, com todo o respeito do Piauí ou do Maranhão, que as estruturas econômicas lá são mais frágeis, a economia gaúcha pode pagar um piso mais valorizado do que o salário mínimo nacional, que o Piauí também paga, e, portanto, não justifica os empresários e as federações do Rio Grande do Sul não querer pagar. Estou dizendo isso porque é muito importante incorporar essa questão de ter 2 campanhas, a nossa e aquela que nós vamos fazer junto com os outros trabalhadores para efeito de valorização do piso regional como instrumento de distribuição de renda. Comentar com vocês que isto foi uma conquista importante no final do ano, e a gente está embicando para 2013 também com um grande desafio na área das mulheres. Tem várias mulheres aqui. Vocês retenham isso e botam no plano de vocês. É importante ter as mulheres do setor da educação privada junto desta pauta, que é o tema da universalização do direito a 6 meses de licença maternidade. Vocês sabem que esse direito foi uma conquista no governo Lula, mas ele remeteu para a negociação coletiva. E o 8 de março, que a CUT está organizando, terá como carro-chefe a luta pela universalização, passar a ter o direito, consagrar na lei que todas as mulheres que tiverem neném possam ter 6 meses de afastamento sem nenhum prejuízo. É uma luta fundamental, é aquelas lutas que a gente faz junto, que dificilmente uma categoria consegue resolver só na categoria, e, portanto, a gente espera vocês de braço aberto para nós trabalhar junto a partir do 8 de março. Vai ser muito bacana, uma grande representação do setor da educação privada junto com essa peleia. Vocês viram que a gente organizou, e o Cássio está com essa camiseta bonitinha aqui, o Fórum Social Mundial Palestina Livre aqui em Porto Alegre. O Gambim já está me olhando bravo aqui, mas posso tocando, então tá bem. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Agora, de 28 a 1º de dezembro, teve em Porto Alegre o Fórum Social Mundial Palestina Livre. A CUT só é grande e respeitada porque cuida dos trabalhadores, faz disputa de política pública para melhoria para os mais pobres, disputa um conteúdo de um Estado para todos e não um Estado privatizado para alguns, e pratica solidariedade, inclusive internacional. Os desgraçados da Rede Globo, eles não mostram o que está acontecendo na Palestina, e lá quem está sofrendo é os coitados dos trabalhadores, nossos companheiros. Israel, a pedido e combinado com o imperialismo americano, está numa agressão violenta àqueles territórios que faz 5.000 anos que os palestinos moram ali. E os caras estão tirando a casa dos caras. Eu tive lá, vou falar porque eu tive lá. Eles construíram um muro de 9 metros de altura, mas se o muro separasse, como a Globo fala que todo árabe é terrorista, a ideia é que tem que todo árabe é terrorista, né? Quem usar esse turbante, esse negócio na cabeça é terrorista, né? Esse é o conceito geral que paira na sociedade. Vocês aqui têm muitos professores, muitos educadores, né? Sabem que não é bem assim, né? Mas o conceito é esse. Os caras construíram um muro
que tem 810 quilômetros e vai separando o território, não em linha reta, separando judeu para um lado e palestino do outro. Vamos combinar que, se tivesse o medo do terrorismo, até se justificaria, de repente, na minha opinião, não, mas para proteger os interesses comerciais, fazer um muro separando palestino para um lado e judeu de outro. Não é verdade. O muro ele separou a próprios territórios palestinos em forma de zigue-zague. Ali tinha uma fonte d'água, o muro passou perto. Ali tem uma baixada, o muro passou perto. E aquele muro vai serpenteando os territórios, separando o povo palestino para um lado e para o outro, porque agora começa uma fase de jogar quem está do lado dos mais férteis das terras, jogar para o outro lado do muro e aí fazer a segregação. E o muro separou a família que morava de um lado da rua, a mãe morava do outro, agora tem que andar 30 quilômetros, passar por um checkpoint, tem que se submeter a humilhação. Se você morava aqui e trabalhava a 5 minutos da sua casa, agora tem que percorrer 30 quilômetros, que só a cada 30 quilômetros deixaram um buraco lá para passar o muro, e aí tem o checkpoint, ali está o recruta lá, que está encarregado de azedar a vida do trabalhador, aí ele perde o emprego, e aí sofre. Então a CUT foi protagonista do mais belo momento de solidariedade à causa palestina. Eu queria agradecer ao Simpro, os sindicatos da educação privada, porque tiveram presente na marcha, se integraram, né? Não, de repente, não com o volume que poderia ser, mas uma boa presença, uma boa representação, e nós cumprimos esse papel também de solidariedade à causa palestina. Aquele povo tem que ter o direito de ter um país, de não ser agredido, porque quem mais pena, mais sofre, é os trabalhadores palestinos. Nós não entramos nessa história de ser contra ou a favor de Israel. Israel é um país, é um Estado, tem os seus direitos. O que não dá é para grilar. Está grilando a terra, as melhores terras dos caras, e jogando para a miséria, para a pobreza, para a fome, quando amanhã toda aquela população tem que ter ajuda humanitária, como já tem em Gaza, e aí o mundo ainda vai ficar falando que são vagabundos, que não querem trabalhar e que ainda dependem das bolsas e da ajuda humanitária. Então, esse ato de solidariedade foi muito importante, e a CUT está muito elogiada por ter ajudado, e a gente quer transmitir isso para os sindicatos que foram protagonistas junto, senão não teria acontecido aquele belo momento ali, 206 organizações, 36 países, comitês de solidariedade à causa palestina e todo mundo aqui. E eu queria encerrar esta, que já não é mais uma saudação, convocando vocês para, além de fazer tudo que já combinamos que é papel, a gente faz, convocando vocês para entrar mais firmemente na disputa dos rumos do Brasil e do Rio Grande do Sul. Todo mundo está vendo, com as virtudes e com os defeitos, o governo Lula foi importante, o governo Dilma continua distribuindo renda no Brasil, não resolveu todos os problemas. Nós temos muito bravo com o governo, porque as nossas pautas não andam, essas pautas mais corporativas, o fator previdenciário, redução de jornada, a isenção do imposto de renda na participação nos lucros e no resultado, que eu não sei como é que reflete na categoria de vocês, mas na nossa é um problema, né? Então a gente quer que tenha um certo valor, não tenha um imposto de renda, como os patrões têm sido beneficiados pelas renúncias fiscal, pela redução do imposto de renda, pela desoneração da folha de pagamento, tem que estender aos trabalhadores isso aí também. Mas a gente sabe que, do ponto de vista republicano, um monte de política está ajudando a deslocar milhões de brasileiros para uma situação melhor. E os adversários do projeto, os inimigos, aqueles que vão para o aeroporto, pegam um avião e vê aquele monte de pobre embarcando também, porque ficou fácil comprar uma passagem de avião, ficam bravos porque os aeroportos estão lotados, o que é isso? Ficam nervosos, porque não gostam, preferiam um Brasil para 30% da população e estão indignados porque as estradas estão cheias. Nós também estamos indignados, porque o trânsito ficou pesado, ficou caótico, né? Agora não dá para entrar na lógica de um Estado para 30% da população, com tudo, e 60%, 70% na pobreza, sobrevivendo na miséria. Agora, para nós melhorar isto, quem não gosta desse pequeno período de distribuição que o Brasil está vivendo, está criando as condições para interromper o ciclo. E nós não vamos entrar na lógica de fazer ato contra e ato a favor, meus companheiros. Nós vamos entrar na lógica de fazer a reforma política no Brasil. Tem que tirar o poder econômico das eleições. Se alguém concorreu para vereador, aí sabe que está impossível participar da eleição, porque o poder econômico conseguiu se apropriar e intervir nos processos eleitorais de todos os partidos. E cada congresso que é eleito é pior que o congresso anterior, e o próximo será pior.
e obriga governos tipo da Dilma, que é da esquerda, a fazer alianças mais amplas para poder governar, cada vez mais amplas. E aí nós temos dificuldade da nossa pauta, que é uma pauta classista, avançar. Então, o tema da reforma política, vocês não esqueçam de quando fizer uma manifestação de rua, mesmo que seja diante do sindicato patronal para pressionar por aumento, bota lá reforma política já. Vamos debater reforma política, vamos discutir qual é o tipo de reforma que pode melhorar a democracia. Para os trabalhadores não tem coisa pior do que a ditadura. É triste ver alguém falando que está com saudades da época do Figueiredo. É pouca gente que fala, mas é muito triste. Primeira coisa é defender a categoria, fazer as coisas certas, mas disputar os rumos da sociedade. E eu acho que depois o Emir Sader, ele vai, obviamente, passar muita informação, mas eu estou desafiando vocês, porque eu lembro, sou jovem, mas eu lembro. Mais gente lembra aqui, porque eu estou vendo muita cabeça branca aqui. Eu lembro que, no início dos anos 80, a CUT, quando foi fundada, lá no dia 28 de agosto de 2003, ia para as ruas fazendo as greves gerais, tinha lá as faixas contra o pacote 1045, contra a ditadura militar, abaixo não sei o quê, né? E sempre tinha uma faixa, constituinte livre e soberana. Nunca faltou uma faixa apresentando a opinião dos trabalhadores para a sociedade. Tem que voltar a botar faixas. Exigimos, queremos uma reforma política e vamos debater a reforma política, porque ela é uma condição de nós melhorar a democracia, e a democracia é fundamental para nós, trabalhadores, gente. Para a gente poder ir cumprindo o nosso papel e fazer as coisas acontecer e ajudar a fazer, distribuir renda, e quem sabe daqui a um período esse Brasil, de fato, ser um Brasil justo com todos, né, como deve ser, e que a gente tenha essa pauta também. Então, eu queria desejar para vocês um excelente congresso, que vocês amanhã, quando sair por essa porta, saiam mais fortalecidos como pessoas, como militantes, como dirigentes sindicais, do que quando entraram aqui neste congresso. Saiam com muito entusiasmo, vão para 2013 com muita disposição para fazer as coisas certas e fazer as coisas acontecer, tá bem? Um excelente congresso, recebo um abraço da CUT, e a gente tem muita expectativa em vocês, porque vocês são uma categoria da área da educação, e aí a responsabilidade aumenta, pode ter certeza. Um abraço, bom congresso. Agradecemos ao Lorivaldo, ao Cássio e ao companheiro Claudir, dizendo que vocês já fazem parte deste congresso e com a contribuição de vocês. Convido agora, então, o Amarildo e a Liliane, que farão a coordenação da primeira mesa, para que venham ocupar o espaço aqui, ocupar o microfone e dar encaminhamento ao nosso congresso. Só lembrando assim, de agora até o final do congresso, as mesas vão se sucedendo e nós não vamos ter mais essa parte burocrática de encaminhamento. É trabalho mesmo, tá bom? Bom dia a todos. Novamente. Esse congresso que a gente está iniciando aqui, tratando sobre o mundo do trabalho e os desafios da mobilização, ele tem esse objetivo de combinar uma discussão mais de conteúdo, aproveitando a presença aqui dos delegados para a gente ir se formando, a gente se desenvolvendo como pessoas que possam ser militantes das nossas questões corporativas de trabalhadores no nosso local de trabalho, nas nossas organizações sindicais, e ao mesmo tempo nos formando nessa luta como cidadão do mundo que somos, por mais justiça social, liberdade das pessoas, verdadeira liberdade, democracia, né? Enfim, e paz. Então, esse congresso combina isso, que é esse espaço de formação, por isso teremos os nossos conferencistas aí durante o dia, e combina também as nossas perspectivas, nossas avaliações, do que estamos fazendo, o que estamos acertando, o que precisamos corrigir, né, e para onde é que nós vamos aí, enquanto federação,
articuladamente nossa entidade com a Central Sindical, com as nossas entidades associadas. E esse primeiro momento de formação, como eu dizia, ele se ocupou em trazer pessoas que têm uma reflexão sobre as questões mundiais da educação, as questões que envolvem o setor da educação, especialmente essa questão do mercantilismo, e à tarde vamos ter na primeira hora esse assunto, e as questões corporativas, que é o nosso mundo econômico aí do nosso setor, ao qual nós somos trabalhadores vinculados, e as nossas lutas mais corporativas. Então eu queria chamar aqui, para abrir esse nosso dia, nessa parte formativa, o professor Emir Sader, que é o nosso professor, né, Emir, histórico militante das lutas sociais, do pensamento de esquerda do mundo, né, que está aqui para nos premiar, né, Emir? Mais uma vez, porque ainda outro dia ele esteve aqui no Fórum Social Mundial Palestina Livre, ao qual tivemos o prazer de participar da marcha, participar das palestras, das conferências, e nela estava a palavra do Emir, ao qual, né, professor, foi bastante forte, né, a sua participação nessa linha de condução de que, enfim, nesse debate tão humanista, né, do momento histórico que a gente vive, do qual nós não podemos nos furtar de participar. Então, o professor Emir, vocês já leram aqui, ele vai tratar sobre políticas educacionais em um mundo globalizado. O nosso professor é graduado e mestre em filosofia e doutor em ciência política pela USP. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em políticas públicas e formação humana da UERJ e secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Tem experiência na área de ciência política e sociologia, com ênfase em Estado e governo, atuando principalmente nos seguintes temas: América Latina, pós-neoliberalismo, política e pensamento crítico. Aliás, toda a obra do professor também está, se não toda, não posso dizer toda, mas o professor pode dizer, está à disposição aí dos interessados, né, na entrada do nosso auditório, para quem dela se interessar e aproveitar aqui para receber também o autógrafo do nosso convidado, conferencista. Então, prazer tê-lo em nosso meio, professor Emir, e um bom proveito para todos nós. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar no final de um ano muito tumultuado, em escala nacional e internacional, e que não vai ser diferente no ano que vem. O ano poderia ter sido bem pior, pelo tipo de recessão internacional profunda e prolongada. Nós poderíamos estar no nível da Espanha, da Grécia, de Portugal, se não tivéssemos mudado nossa inserção internacional e nossa política interna. Uma crise desse tamanho nos teria levado a uma recessão do tamanho ou pior daquela do centro do capitalismo. Só para dizer que nós tivemos o pior ano econômico desde que a economia brasileira se recuperou, no primeiro mandato do governo Lula, mas mesmo assim não entramos em recessão. Por quê? Porque nós temos o privilegiamos não o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, como fez o México, mas os projetos de integração regional e as relações Sul-Sul. Essas nos permitem ter uma demanda, um intercâmbio, uma fluidez econômica que não teríamos se dependêssemos, como o México. O México depende de 90% do seu comércio exterior com os Estados Unidos. E, em segundo lugar, muito mais importante, nós temos um mercado interno de consumo popular, que não só é justo como opção estratégica, né, fazer com que a massa excluída da população tenha acesso a direitos, de acesso a bens fundamentais, mas que também é uma alternativa econômica à diminuição da demanda do centro do capitalismo.
temos uma disputa nacional difícil, porque esse é o tema central do Brasil: resistir à recessão internacional, retomar níveis maiores de desenvolvimento, intensificar e expandir as políticas sociais. Essa é a agenda central do Brasil, mas é uma disputa com o monopólio privado da mídia que faz com que o tema da suposta corrupção do governo, do PT, da esquerda e tudo mais, seja o tema central, que remete a um outro diagnóstico, a uma outra visão do país. Essa é uma disputa de agenda, em que nós não estamos bem localizados, porque não rompemos em nada o monopólio privado dos meios de comunicação, ao que se juntou uma ação do judiciário como força política praticamente de escala nacional. Vamos voltar isso para o final. Tempos de globalização, o que quer dizer isso? Basicamente quer dizer que nós mudamos de período político. Nós vínhamos de um período político do segundo pós-guerra até por volta dos anos 70 ou 80, marcado pela bipolaridade mundial, dois sistemas políticos que mais ou menos se equilibravam, mais ou menos se disputavam zona de influência, se colocavam limites um ao outro. Em segundo lugar, pelo ciclo econômico longo, expansivo, mais profundo que o capitalismo já teve. O Eric Hobsbawm disse que foi a era de ouro do capitalismo, do fim da Segunda Guerra Mundial até por volta dos anos 70. Em terceiro lugar, pela hegemonia de um modelo bem-estar social, ou regulador, ou keynesiano, como a gente queira chamar. Esses três elementos marcavam aquele período. Na virada, nós temos um período novo, com muitas modificações, todas elas regressivas. Primeiro, nós passamos de um mundo bipolar a um mundo unipolar sob a hegemonia imperial norte-americana, o que não é pouco. Nós não medimos todas as consequências disso. Voltamos à época da hegemonia inglesa de uma maneira muito mais totalitária, de alguma forma, agora. É uma única superpotência, que é a maior potência bélica, a maior potência imperial, e, vamos voltar ao tema depois, a maior potência ideológica no mundo. A vitória norte-americana representou não apenas uma vitória política, o campo oposto desapareceu, mas uma vitória ideológica. Quem ganha impõe as suas visões do mundo. E é importante para nós sabermos, nos darmos conta mais claramente, que a visão ocidental do mundo triunfou, do mundo da história da contemporaneidade. Havia uma disputa sobre o que era mais importante no mundo contemporâneo. Se a polarização fundamental é entre capitalismo e socialismo, ou se a polarização fundamental é entre democracia e totalitarismo. Desapareceu o chamado campo socialista e triunfou a interpretação de que os embates centrais do mundo são contra o totalitarismo nazista, contra o totalitarismo soviético ou stalinista, agora contra o totalitarismo islâmico, terrorista, o que quer que seja. E democracia definida como democracia liberal. Se coloca a pergunta, tal país é democrático? A resposta é liberal. Tem separação dos poderes? Tem. Tem eleição periódica? Tem. Tem pluralismo partidário? Tem. Tem imprensa livre? Livre quer dizer privada. Automaticamente tem. Então, carimbo, democracia. O Brasil, sendo o país mais desigual do continente mais desigual, sempre foi democrático. E talvez para isso tivesse sido mais democrático nos anos 90 do que agora. Em todo caso, é uma vitória do liberalismo, porque não se diz democracia liberal, se diz democracia. É o único modelo de democracia existente com o qual se julga toda e qualquer força política, entidade social, fenômeno político e tudo mais. Em segundo lugar, também, com a desaparição do chamado campo socialista, a economia mundial deixou de ser economia capitalista, é a economia. Para que vocês saibam, quem está em crise não é a economia capitalista, é a economia, como se fosse a economia naturalizada, a qual nós somos obrigatoriamente condenados. Apesar de que, na hora do diagnóstico, eles têm que apelar para o Marx, né? Porque democracia, até recentemente, era sinônimo de dinamismo, progresso, acesso a bens, tecnologia avançada. De repente, repararam que tem a palavra crise, que é tão ou mais associada ao capitalismo do que qualquer outra. E quem fez essa maldade foi o Marx, né? De dizer que o capitalismo vive de crises cíclicas, que é inerente ao capitalismo. A crise é um momento de verdade, é um momento de striptease do capitalismo.
Então, até eles têm que recuperar o Marx, em parte, com isso, né? Falam, não, tudo bem, serve para isso, embora os seus prognósticos políticos tenham sido totalmente equivocados, etc. Mas, de qualquer maneira, isso não nos faz historicizar a crise. A Europa é um exemplo escandaloso disso, quer dizer, é uma crise especificamente neoliberal que eles buscam superar com soluções neoliberais. Estão jogando álcool no fogo. A Dilma diz verdades óbvias que ela aprendeu, acho que no 2º ano de economia, de que o corte, austeridade, só leva a mais corte, mais austeridade, mais recessão, mais desemprego e tudo mais, na cara da Thatcher. Mas é como se a Europa se comporta como se ela tivesse condenada à economia de mercado, o que é uma vitória ideológica e uma derrota política daquele tempo. Qualquer governo que se personifica como implementador desse modelo é derrotado. O governo português era socialista, o espanhol foram derrotados. O governo francês de direita foi derrotado. Quem quer que apareça como personificando esse modelo tem a rejeição. A austeridade europeia está conseguindo o milagre de ressuscitar o Berlusconi, que agora é um líder popular, vão chamar de populista, mas está protestando contra a hegemonia alemã, a austeridade alemã, de que o povo italiano é uma das vítimas, né? Bom, de qualquer maneira, é uma vitória ideológica daquele tamanho. A maior delas não é tanto a democracia ou a economia, é o fato de que o modo de vida norte-americano é a única forma de sociabilidade hoje dominante no mundo. Não é, a alternativa não é nem o islamismo, nem os evangélicos, nada. Essa forma de vida proposta, centrada no consumo, no mercado, ascender na vida não é uma ascensão coletiva, é uma disputa no mercado entre uns e outros, é o modelo shopping center, o modelo mercantilizado, tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. Shopping center é a utopia do capitalismo neoliberal, né? É uma sociedade para poucos, né? Tem um milagre de não ter pobre no shopping center, tudo é comercializado, e vocês sabem, se chama isso antropologicamente de não espaço. Não tem tempo, não lugar, não tem tempo e não tem espaço. Não tem janela para você se abstrair totalmente da cidade, do mundo que está vivendo. Eu, no shopping center, estou conectado através das marcas com o universo globalizado dos consumidores. Não estou conectado com a minha cidade. E não tem relógio, para você perdendo tempo, né? Então, você está englobado, comido por um universo do consumo. Depois sai de lá e volta para a realidade concreta, o cartão de crédito, a conta, Mas é a utopia neoliberal, é o oposto da praça pública, né? Porque lá é tudo comércio, tudo se vende, tudo se compra, não tem nada gratuito, não tem nada de acesso comum para todo mundo. Aquilo que as cidades, o centro de Porto Alegre ainda representa de alguma maneira, né, a convivência de diferentes classes sociais, lá é uma segmentação total, uma fragmentação total da sociedade e pela esfera alta do consumo. E se dissolve toda a identidade local. Quer dizer, a gastronomia local tende a desaparecer, o artesanato local tende a desaparecer, ou se não desaparece, é um elemento muito secundário. O que é determinante é esse achatamento cultural do tipo de consumo que a globalização impõe. Basta ver até as livrarias, né? Até as livrarias é praticamente a mesma livraria na África do Sul, na Bélgica e no Brasil. Vocês sabem que a Feira do Livro de Frankfurt é uma feira comercial. Dos 7 dias, 5 dias são fechados para o público. Agentes de compra e venda de livros decidindo qual vai ser os best-sellers do ano que vem. Esse ano é cor cinza, o ano que vem vai ser verde, e todo mundo lê a mesma coisa. Quer dizer, um achatamento brutal do gosto literário das pessoas. As grandes editoras internacionais, cada vez mais as nacionais estão globalizadas, né, escolhem os autores nacionais que elas querem globalizar e nos devolvem como best-seller. Mas não interessa aqueles que expressam a realidade mais imediata do país, menos ainda interpretação. Eles acham que nossos autores literários são criativos, são exóticos, né, então eles gostam. Mas a interpretação do mundo, inclusive do nosso mundo, é deles, né? Você acha que eles publicam Celso Furtado, Milton Santos, Florestan? Nem pensar, nem pensar. Ou eles que falam de nós, ou eles escolhem os supostamente nossos para falar de nós. Vargas Llosa e Fernando Henrique são privilegiados da parte deles, né? O Henrique Krause, um liberal mexicano,
Mas eles escolhem. E aí nos devolvem com edições internacionais, com cobertura na imprensa, etc. Tal. Quer dizer, até o nosso mundo, eles é que dão uma interpretação mediada pelas editoras e pela rede de livraria. Saibam que grande parte das editoras grandes no Brasil passam a dar em consignação os livros só para as redes. Sabe o que quer dizer? A média e pequena livraria ou compra um livro e, se não vender, dança, ou não tem condição de comprar. Vai ficando fora do circuito de livros mais vendidos. Em suma, é um massacre monopolizador brutal que faz parte do modo de vida norte-americano, faz parte do estilo de consumo, do individualismo compulsivo, né? E esse é o elemento mais forte da hegemonia americana no mundo. A força política, eles são decadentes, força militar são decadentes, tecnológica, economicamente. Mas o elemento de maior força deles é o elemento ideológico, o elemento de valores, o elemento cultural. É o chamado modo de vida, eles falam americano, mas modo de vida norte-americano, que inclui os massacres nas escolas como elemento já integrante, né? Porque o direito fundamental da pessoa ter uma arma na sua casa, né? Para se defender do Estado malvado. E aí o cara mata a mãe, mata o pai, depois vai matar a mãe e os alunos da mãe, que é um troço. Na campanha eleitoral americana, ninguém teve coragem de tocar no tema para não perder voto. Agora o Obama derrama uma lágrima aí, dizendo é preciso fazer alguma coisa, né? Quer dizer, são todos coniventes com essas coisas, né? Com esse espírito que, por um lado, é o maior mercado de consumo de droga do mundo, por isso que o México está como está e outros países da América Latina estão como estão. Por outro lado, é o país que ensina aos seus cidadãos que os conflitos se resolvem pela violência. Então, eles estão fazendo lá em pequeno, digamos, o que os Estados Unidos fazem pelo mundo afora. É o modo de comportamento, não é hegemonia, não é o consenso, não é o convencimento, não é a vitória das ideias, nada disso, nada disso, né? Então, a sociedade, apesar de tudo isso, ela exporta vitoriosamente o seu estilo de consumo. Isso é fundamental porque são as crianças, os jovens com que a gente lida, né? As maiores vítimas deles, que são os jovens da periferia de grandes metrópoles, jovens empobrecidos, miseráveis, excluídos, discriminados, uma parte deles ambiciona ter um estilo de consumo de shopping center norte-americano, né? Isso em termos gramscianos se chama hegemonia, quando tua vítima, teu adversário, incorpora os teus valores, né? Mesmo a China, que faz um trabalho extraordinário, não dá para subestimar a China, né? Tiraram 200 milhões de pessoas da miséria em 20 anos, né? Ninguém fez isso na história da humanidade. Ela apelou para um modelo econômico de mercado. Não pense que é rickshaw, que é bicicleta, não, né? O Fidel dizia que o dia que cada chinês tiver um automóvel vai acabar o mundo. Então está chegando o fim do mundo, porque essa é a maior indústria de automobilística do mundo, né? O shopping center é igual ao daqui, só que mais bonito. As mesmas marcas. Eles se reservam coisas fundamentais, infraestrutura, telecomunicações, bancos, é Estado. Estado regulamenta, Estado que pode, mas não se pode deixar de dizer que nessa etapa histórica, aquele que é, em princípio, o maior adversário norte-americano no mundo usa um modelo econômico com as consequências que tem em termos de estilo de consumo, expectativa, valorização da tecnologia, tudo aquilo que vem junto com a forma norte-americana. Isso também é hegemonia no sentido gramsciano da palavra. Então, a disputa fundamental no mundo hoje é a disputa hegemônica entre um modelo alternativo de valores que não foi criado ainda, que existe só embrionariamente, solidariedade, complementaridade, e esse movimento ideológico que está aí, que é fortíssimo, que nos penetra a todos. Não houve nenhum canto da sociedade que não fosse mercantilizado, né? A gente dava aula de economia e falava, tem bens que têm valor de uso e não têm valor de troca. O exemplo era a água, né? Agora tudo comercializado, tudo tem valor de troca, né? Impressionante como... E esse é um tema que nos toca diretamente, né? A mercantilização dos direitos. Bom, isso para dizer, então, que houve uma regressão brutal no mundo, uma mudança da correlação de forças no mundo. Esse é o período que nós vivemos hoje. Se chama globalização porque desemboca num modelo econômico, de livre comércio e tudo mais. O diagnóstico deles fundamental foi a economia deixou de crescer porque tem muita regulamentação. Então, a solução deles, todas as soluções deles se resumem numa só: desregulamentar. Retirar os limites para que o capital circule livremente,
Circulando, ele vai investir, vai crescer, vai sobrar para todo mundo. Esse era o discurso do Reagan. Da Thatcher não articulava quase nada, mas aquilo que fazia o Reagan falar. Desregulamentar para a economia voltar a crescer e todo mundo vai ganhar nisso. Era enriquecer mais os ricos, porque os ricos enriquecendo vai sobrar para os pobres. Era literal. Então, diminuir o imposto dos ricos, tudo aquilo que foi a estratégia deles. E o que aconteceu? Houve uma desregulamentação brutal. Privatizar é desregulamentar, é pegar um patrimônio público, jogar no mercado, quem tem dinheiro compra. Abertura dos mercados nacionais ao mercado internacional, a política de flexibilização laboral, que é uma sacanagem, uma manipulação da palavra, né? Porque é passar um pacote de veneno com uma fitinha azul, né? Porque quem prefere, o que vocês preferem? Flexibilização ou inflexibilização? Flexibilização. Formalidade ou informalidade? Informalidade. Só que do que se trata é de trabalhar sem direito, sem carteira de trabalho. Na verdade, o pacote dele se chama precarização das relações de trabalho. É trabalhar sem direitos fundamentais. O Fernando Henrique dizia que era, não é, ele repetia, né? Desemprego tecnológico. Culpar a tecnologia pelo desemprego, pela informalidade, pela fragmentação, pela expropriação dos direitos do trabalho. É mentira. Tecnologia não manda embora ninguém. Vai lá no setor do pessoal, quem é que está te mandando embora, né? Não é tecnologia, né? A tecnologia permite que se produza a mesma mercadoria, digamos que em metade do tempo. E tem 3 alternativas. Uma possibilidade é que todos vocês continuem empregados e se produza o dobro das mercadorias. A tecnologia permite isso. Segunda possibilidade, se produz a mesma quantidade de mercadorias e diminui a jornada de trabalho pela metade. Por que o desenvolvimento tecnológico vai favorecer o lucro dos patrões e não a qualidade de vida das pessoas, né? Terceira possibilidade, se produz a mesma quantidade de mercadorias e eu mando metade das pessoas embora. Que é o que acontece, né? Que é o que acontece, mas não fatalmente. É intermediado pelas relações de classe, é intermediado por quem manda, por quem se apropria da tecnologia. O Hobson recordava que, quando se inventou a luz elétrica, qual foi a primeira consequência disso que poderia ser um bem-estar na casa das pessoas? Introdução da jornada noturna de trabalho. A culpa é do Thomas Edison? Foi o Edison que fez as pessoas trabalhar? Não. Ele inventou uma coisa que pode ser usada para o bem-estar, quem se apropria da tecnologia tira as vantagens, né? Então, não há desemprego tecnológico. Isso é uma sacanagem. Sacanagem mais ainda porque ele era um intelectual, ele tinha supostamente o domínio do saber, sabia das coisas, ele chega para um pobre desempregado e fala, você quer continuar empregado e o Brasil não ter competitividade, né? Não, você sai, vai se qualificar, quem sabe um dia você volta. E usou aquela expressão dos inempregáveis, né? Milhões de pessoas. Ele olha para o Brasil hoje, se ele tivesse vergonha na cara, ele fala, olha, não é bem verdade, hoje está quase todo mundo empregado, né? Mas era uma sacanagem, porque se formou na educação pública, né? Se graduou na educação pública, tudo isso aparece à sociedade como um possuidor do saber, da capacidade de compreensão, e passa contrabando dessa ordem, né? Uma sacanagem, realmente, manipulação fazer uma coisa dessa. Mas a verdade é que são consequências das relações de poder existentes na época. Um enorme desenvolvimento tecnológico que não se traduz em bem-estar na vida das pessoas. Se traduz em fragmentação da sociedade, exclusão da sociedade. A maior parte dos trabalhadores latino-americanos deixaram de ter carteira de trabalho, coisas. 10 anos de recuperação do trabalho formal no Brasil e na Argentina, agora nós temos mais de metade com carteira de trabalho. Mas isso é a pior coisa que possa ter, trabalhar sem direito, sem poder apelar à justiça, sem poder se organizar, sem ter uma identidade brutal, né? Bom, uma série a globalização significou, então, o livre comércio, deixar circular o capital, e aí um montão de esferas que não eram ligadas ao mercado diretamente passaram a ser. O que era patrimônio público, uma parte dessas empresas foi jogado no mercado. O principal elemento que nos afeta, né? Uma série de elementos que eram direitos passaram a ser mercadorias. O Perry Anderson diz que até os anos 50, 60,
imaginar a educação com mercadoria era um absurdo. Era impensável. Vocês imaginam que até 71, um presidente conservador dos Estados Unidos, como Nixon, disse em 71, todos somos keynesianos. Quer dizer, a hegemonia do keynesianismo, do bem-estar social, digamos, era tal que até a direita... É preciso lembrar que quem implementou o estado de bem-estar social na Europa, aquele que chamavam de 30 anos gloriosos, né, que já estão na história, estão no museu, foi levado a cabo pela direita europeia. Pelo clima ideológico de valores hegemônicos de bem-estar social. Democracia cristã na Itália, democracia cristã na Alemanha. Episodicamente, os trabalhistas estiveram no poder na Inglaterra, não foi normalmente o gaullismo na França. Parece que o estado de bem-estar social, então a social-democracia foi dominante na Europa. Não foi dominante eleitoralmente, é que eram ideias dominantes. Então, a tal ponto que se configurou esses 30 anos gloriosos sob direção da direita europeia. E não faz tanto tempo assim. Em 71, o Nixon ainda falava uma coisa dessas, né? Porque eram impensáveis as coisas que passaram posteriormente. A liberalização do comércio também significou a liberalização das políticas econômicas, educacionais, de saúde pública e tudo mais, né? No Brasil, até a ditadura, a gente convivia, classe média e pobres, na escola pública. Não era nenhuma maravilha a escola pública, era minoria que tinha acesso à escola pública, mas era uma convivência saudável, né? A educação pública era um espaço de convivência de classes sociais diferenciadas. Isso acabou. A ditadura foi aquele ato de violência brutal, mas foi, ao mesmo tempo, um ato de classe brutal, né? O arroxo salarial era tão, intervenção nos sindicatos, tão importante quanto a repressão, e dos dois complementares, né? Então, houve um período longo na história brasileira em que não havia campanha salarial e não havia sindicato. Lua de mel para o empresariado nacional e internacional. O santo do milagre econômico é o arroxo salarial. Isso é que possibilitou uma concentração de capital, uma exploração da força de trabalho, superexploração brutal. Imagina um crescimento econômico daquele tamanho e salários arrochados, né? E a ditadura para garantir isso, né? Então, foi também um período de deterioração do salário do setor público, antes de tudo, né? Pelos cortes brutais. Aí que a educação se deteriorou aceleradamente, saúde pública, e a classe média, que ia à escola pública, passou a colocar no seu orçamento como item fundamental a educação privada, plano de saúde privado. E se naturalizou isso, né? Mas não era assim. Hoje, a maioria esmagadora das crianças está em escola pública, mas não é um tema público. Aquele canal de televisão supostamente ligado à educação não está tematizando a escola pública. Nem aparece ali, né? O professor, o aluno, as instalações, nada disso. É uma privada, embora seja uma minoria, né? O tema, houve um processo de mercantilização, vamos voltar a isso depois, brutal no mundo. O neoliberalismo realiza o sonho que está na primeira frase do Capital. As sociedades contemporâneas que nos aparecem como um imenso arsenal de mercadorias. O capitalismo quer mercantilizar tudo. Ele surgiu mercantilizando, né? Que a terra deixe de ser propriedade do senhor feudal e passe a ser mercadoria. Que o servo da gleba passe a ser um homem livre. O Marx dizia livre e nu. Nu porque não tem aonde acoplar o seu trabalho. Então, tem que vender a sua força de trabalho a quem possui o capital. Então, a construção do capitalismo é com a mercantilização, que força de trabalho é mercadoria, o principal meio de produção da terra é mercadoria, apropriada pelos proprietários privados. Essa combinação é que gera o capitalismo, é disso que ele vive, né? Teve um período de 29, 30 até 70, 80, que foi um interregno em que o keynesianismo foi salvar o capitalismo do seu suicídio, né? A crise de 29 era um suicídio do capitalismo, porque vinha uma crise de desconfiança no mercado e os governos não intervinham, porque o mercado ele mesmo vai recuperar o seu equilíbrio. O mercado decide quem é são, quem não é são. Então, deixa. E aí foi uma coisa avassaladora e o Estado Roosevelt, etc., veio salvar o capitalismo das suas loucuras. Então, as empresas estatais tiveram um peso importante, as políticas sociais estatais tiveram um peso importante. O Keynes coloca no título do seu principal livro o tema do emprego, quer dizer, antes o emprego era um subproduto do crescimento econômico, depois não, o Estado passou a ter a responsabilidade no emprego, até pelo medo da crise social que pudesse ocorrer. Então, foi um interregno entre 30, digamos, e os anos 70, mais ou menos, o capitalismo de Estado, o Estado de bem-estar social e tudo mais, que estava na contramão do liberalismo. Foi
quando o capitalismo foi menos liberal, ele foi menos injusto, a ponto de ter pleno emprego na Europa durante 30 anos, ou na Argentina, em alguns lugares, ter direitos sociais mais reconhecidos, né, do que havia anteriormente e do que existe hoje. A Europa está acabando com o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social significava o quê? Ninguém é desamparado. O Estado impede que a pessoa totalmente abandonada e desamparada. Isso foi terminando e o Clinton acabou formalmente com o estado de bem-estar. Quando ele falou, não há direito sem contrapartida. E começava a criminalizar certos clichês. A campanha publicitária é escandalosa nos Estados Unidos. O clichê da senhora negra, idosa com 4 filhos. Quem mandou ter tantos filhos não segurar marido, agora quer viver às custas do teu imposto? Não. Vai trabalhar, vai saber como ela vai trabalhar, mas quer dizer, com a ideia de que você vai se responsabilizar com o teu imposto para a irresponsabilidade social dessa senhora é a maneira de dizer, né? Ou então, o outro modelo, que era mulher liberal, avançada, tinha relações sexuais promíscuas e pegou AIDS. E você vai pagar com o teu imposto a responsabilidade ética, moral, sei lá, sexual dessa mulher, era assim, era a criminalização dos clichês de pessoas que necessitavam do apoio fundamental do Estado. E aí termina com essa ideia de só há direito com contrapartida, como se todos tivessem começado a corrida iguais e alguns ficaram para trás por sua inépcia pessoal. Então, e o que a Europa está fazendo nesta crise agora é acabar com o direito de bem-estar social. Veja, os setores estão sendo mais diretamente fragilizados, quer dizer, idosos, imigrantes, pobres, todo mundo, né? A Espanha não sabe mais onde taxar. A Espanha está taxando em várias províncias o lanche que a criança leva para a escola, de 1 a 3 euros, porque diminui a demanda da cantina, fere as leis do livre comércio. Uma coisa, não taxa os bancos, então a pobre mãezinha que faz o sanduíche e bota na mochila da criança... Rolha. É? É a rolha do... É, a rolha do vinho, tá? Está desequilibrando as livres relações da oferta e da procura, umas loucuras desse tipo, né? E veja a fragilidade, agora está no jornal, quer dizer, na Espanha, todo enfermo vai ter que pagar, se usar cadeira de rodas, se usar isso, se usar aquilo, que é o hospital público, o cara passa a ter que pagar, especialmente os setores fragilizados, na Grécia, os idosos, tudo isso, né? Então, é o fim desse estado de bem-estar social e a reconversão da Europa à economia de mercado plenamente, né? Bom, nos afeta profundamente na educação, né? Não sou especialista em política educacional, mas evidentemente o marco estrutural passou a ser afetado profundamente, né? Por um lado, porque a educação passou a ser um mercado também, né? É um bom investimento, né? O que faz parte hoje da esfera, quase que a gente encontra mais cobertura de educação no caderno de economia do que nos outros cadernos, porque são, como os Estados Unidos, agora, acho que uma revista dessas, daqui do Brasil, faz a mesma babaquice que faz o americano, no começo do ano, dizer, quanto custa se o teu filho for estudar engenharia, né? Qual é o retorno que você vai ter? Quase que perguntando, olha, o filho é um investimento. Se quiser ter um filho, lembre-se que ele vai te custar tanto, qual é o retorno que ele vai te dar? Que universidades, como é que é? Essas coisas assim, é um tema mais econômico do que outra coisa, né? E, correlativamente, passou a ter a ideia de que a formação educacional é a formação para o mercado. Como é que está a minha profissão? Isso passou a ser um elemento também mercantilizador, né? Das políticas educacionais, né? Então, a valorização do MBA, ou talvez pior, né? Faculdade privada de educação. O pobre jovem, o trabalhador, acha que fazendo um cursinho furreca de direito, pagando supostamente muito pouco, educação, direito a R$200 por mês, sei lá o quê, o cara pode ter uma profissão, pode ter acesso a um conhecimento, pode ter uma carreira diferenciada, né? Isso é uma concorrência predatória, porque umas tratam de ganhar das outras, cobrando menos, pagando menos, com menor qualidade, etc. Tal, e jogando tudo para baixo, né? E os anos 90 no Brasil são os anos mais degradantes do ensino universitário brasileiro, né? A multiplicação das concessões de abertura de universidades, faculdades privadas absolutamente comerciais,
sob a égide de um professor formado em universidade pública, reitor de universidade pública, foi Paulo Renato, é uma vergonha. Aqueles que até mudou a composição estatística do Brasil em relação a quantos estão na universidade, quantos estão na privada, quantos estão na pública, né? Foi uma coisa terrível. Teve alguém lá, acho que o Janotti, se não me engano, tucano, de carteirinha, estava lá no conselho que liberava, né? Teve uma hora que liberaram a Universidade do Morumbi. Aí ele falou, não, para mim não dá mais, aí não dá mais, né? Então, ele saiu porque estavam concedendo tudo para qualquer cara. Depois o Paulo Renato, não quero falar mal dele porque ele já morreu, ele passou a instituir a ter uma entidade que dava assessoria para as universidades que ele tinha autorizado. Então ele assinava Paulo Renato Associados, não sei o que lá, uma coisa desse tipo, né? O círculo vicioso de autoalimentação da mercantilização que era brutal, né? Que era brutal. Se for comparar a quantidade de faculdades abertas, privadas concedidas, com a qualidade que elas tinham, e quantidade de concursos públicos, era 10-0. Era escandalosamente o favorecimento da multiplicação de universidades privadas e o achatamento brutal das condições de trabalho, das vagas, dos concursos de universidades públicas. É uma radiografia estúpida. Imaginar que Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato, formados em universidades públicas, né, professores de universidade pública, foram quem promoveu uma coisa dessa hora. Não é Berlusconi, não é Pinheira, não é esse cara, né, fizeram uma coisa, um crime brutal contra o conhecimento no Brasil, né, contra a educação no Brasil. Então, são elementos que foram degradando a educação brasileira, né. Em terceiro lugar, está o tema mais estrutural dos dilemas teóricos que eles nos colocavam, da armadilha teórica que o neoliberalismo nos coloca, que se reflete mais diretamente na educação. O neoliberalismo nos diz, escolha entre estatal ou privado. Quem parte e reparte fica com a melhor parte, né? Eles disfarçam o significado real de cada categoria e depois nos colocam uma alternativa viciada. Primeiro, a esfera deles não é a esfera privada. A esfera privada é a esfera da vida pessoal, da vida das pessoas, né? Da família, da opção individual, tudo mais. Não é isso que é valorizado no neoliberalismo, é valorizado no mercado. Quando uma empresa é privatizada, as ações não estão dadas entregues aos trabalhadores, são entregues ao mercado. O que eles fazem, na verdade, é mercantilizar. A esfera deles é a esfera mercantil. Eles querem que tudo seja mercadoria. Educação, saúde e tudo mais. Então, é preciso tirar deles essa ideia de que eles estão valorizando a esfera privada, que é uma esfera individual. Qual é a ideia deles? A esfera privada é a esfera da liberdade, contra a esfera da dominação, que é o Estado. É o esquema liberal, Estado versus indivíduo. Então, a valorização da sociedade civil, da esfera privada, seria a valorização da liberdade das pessoas e tudo mais. E o Estado é aquele que cobra imposto, aquele que reprime, tá. Esse é o esquema que eles tentam passar como contrabando. Mas a esfera deles é a esfera mercantil. Os indivíduos são massacrados, os direitos fundamentais das pessoas são massacradas no neoliberalismo, excluídas no neoliberalismo. E eles nos jogam o ônus da esfera estatal. Destroem o Estado, desarticulam o Estado e depois falam que, se quiser, defendam esse Estado. Se não quiser a esfera privada, fiquem com a esfera estatal. Não é verdade. O Estado em si mesmo não é nada em particular. O que a gente quer é defender a esfera dos direitos, a esfera do cidadão, não a esfera do consumidor, não a esfera do mercado. Então, a esfera da democracia é a esfera pública, a esfera do cidadão, é a esfera do direito. O Estado está no meio entre esfera pública e esfera mercantil. Ele pode ser uma coisa, frequentemente é as duas coisas ao mesmo tempo. O Bourdieu falava que no Estado sempre tem mão direita e mão esquerda. Mão direita quase sempre a equipe econômica e tudo mais. E mão esquerda é quem tenta fazer política social, universalizar direitos, né? É sempre essa luta se dá dentro do próprio Estado, é um espaço de disputa hegemônica entre interesses mercantis e interesses públicos. Um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais. Meia hora. Tá. Para depois do debate? Sim.
Então, acho que no campo teórico é importante que nós trabalhemos com as ideias, é bom, no sentido do Bourdieu também, centrar as análises, os debates, na problemática teórica real. Esfera pública versus esfera... Julgar os nossos governos, nossas políticas, em termos de quanto ela é mercantilizadora, quanto ela é afirmadora dos interesses públicos, quanto ela é universalizadora de direitos, quanto ela é fortalecedora do mercado e do consumo individual, etc. Nós temos que traduzir cada política em termos dessas questões, né? Desses problemas. Esse eu acho que é o dilema teórico fundamental do nosso tempo, que afeta diretamente a educação. Não é só porque tem educação privada, a separação não é necessariamente essa. Há instituições que não são estatais e que têm um interesse público, desempenham interesse público. Os sindicatos têm esse papel, não são estatais e não são privados, no sentido mercantil da palavra. Há uma esfera pública não estatal. Então, eu preciso precisar um pouco mais das coisas, mas estou pensando... Por isso, a esfera deles não é privada, não estatal. Pode ser não estatal e ser pública. A esfera deles é mercantilizadora, é multiplicadora das capacidades de reprodução do capital, pura e simplesmente, né? Que invade quase tudo, né? E, no nosso tempo, essa invasão ela é feita através da hegemonia do capital financeiro. Para retomar uma coisa que eu falei lá atrás, o diagnóstico neoliberal era: vamos liberalizar, o capital vai investir e todo mundo vai ganhar. O que aconteceu em escala brasileira e mundial? O capital ficou liberalizado e não investiu na produção, investiu na especulação financeira. Porque o capital, já dizia o Marx, não é feito para produzir, ele é feito para acumular riqueza. Se ele acumula mais na Bolsa de Valores, ele vai na Bolsa de Valores. Se a taxa de juros vale mais a pena do que o retorno do investimento produtivo, ele vai, que é o que acontece em escala brasileira e mundial. Uma gigantesca transferência de recursos, de capital em escala mundial, do setor produtivo para o setor especulativo. O setor fundamental neoliberal, o setor hegemônico neoliberal, é o capital financeiro. E não é o capital financeiro como ele existia antes, financiando a produção, financiando a pesquisa, financiando o consumo. O capital financeiro vivendo da compra e venda de papéis. Papéis de governos endividados ou papéis de empresas. Compro essa, vendo aquela cifra que nos dão no fim do dia. Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo, movimento fraco, não sei quantos trilhões, não sei quantos bilhões, tamanho de zero dessa. Não produziu um bem, não produziu um emprego. Transferiu papéis de um para outro. É totalmente inútil socialmente. E esse é o capital hegemônico no neoliberalismo. Quer dizer, não houve expansão. Por isso que o ciclo agora é recessivo, não é expansivo. Porque o capital liberalizado não foi produzir mais e melhor, onde quer que seja, não. Também faz isso. Ele tem um mercado de trabalho em escala mundial, ele vai explorar a força de trabalho onde ela é mais vantajosa. Mas o fundamental é que mais de 90% das trocas econômicas do mundo não são produção de bens ou contratação de pessoas para trabalhar. São compra e venda de papéis, são especulação financeira. Por isso a economia, por isso a crise agora é uma crise, começou com crise financeira. O capitalismo produz, já estava no manifesto com isso, produz mais do que ninguém, mas não distribui renda para consumir o que ele produz. Então sempre está um desbalanço cíclico entre produção e consumo. Aí o que ele faz? Faltou consumo, devia distribuir renda para consumir o que tem de excesso. Não, ele corta emprego, ele corta política social. Então vai piorando cada vez mais. Então, começou o capitalismo essa crise com a criação fictícia de créditos. Começou pelos bancos, especialmente o setor imobiliário. Estados Unidos, Espanha, típicos, né? Começaram a ter políticas habitacionais, liberalização do crédito, a pessoa ia comprando, começava a comprar uma casa, já tinha direito com aquele começo de compra de comprar uma segunda casa, e assim por diante. Como ele não tem distribuição de renda normal, ele forja, como havia forjado na internet, formas fictícias, que é uma espécie de bolha que uma hora arrebenta. E aí o que aconteceu? Os bancos estão quebrando, porque as pessoas não podem mais pagar os carros. Lá na Califórnia, as pessoas entregavam as casas que não podiam pagar, ficavam vendendo os carros no meio da rua. Tem que salvar os bancos, como dizia o Fernando Henrique, senão as telhas dos bancos vão cair na cabeça de todo mundo. Salvaram os bancos em 2008. Achando que os bancos iam salvar os países. Os bancos se salvaram
Quando voltou o ciclo da crise em 2011, quem quebraram foram os países. Os bancos estão bem, obrigado. Quebrou Portugal, quebrou Grécia, quebrou Espanha, está tudo assim, né? Porque o capital financeiro é o mais sensível, é o mais estratégico, né? E essa financiarização é uma coisa que invade o conjunto da economia. O Estado está financiarizado. Embora diminua o montante, a primeira coisa que o Estado faz quando recebe os impostos é separar um dinheirinho para pagar o superávit fiscal, que é pagar as dívidas do Estado, transferir dinheiro para o capital financeiro. Financiarizado, porque não existe o empresário bom que é produtivo e o mal que é especulativo. Não, a mesma empresa sempre tem na cabeça um setor bancário, financeiro, que investe. O Antônio Emílio de Moraes ganha mais dinheiro no banco que tem do que com produzir cimento. Então, é também o apelo da financiarização. As pessoas que estão endividadas não saem do endividamento, porque os juros é muito alto. Quem pensava tomar dinheiro não toma. Então, é uma coisa que invade o conjunto, invade também o setor educacional. A educação privada está presa a esse mecanismo custo-benefício, tudo isso que... Isso invade a ideologia também das pessoas. A preparação para a vida profissional, a preparação educacional se faz em função do retorno da profissão e tudo mais. Isso é um fator que rebaixa a qualidade educacional. A educação deveria ser o quê? O elemento de preparação para a compreensão e transformação do mundo, mas antes de tudo para a compreensão do mundo, né? O Marx dizia no começo do Capital uma frase muito pequenininha, mas que diz, se não tudo, quase tudo. Ele fala, eles fazem, mas não sabem. Valia para o trabalhador, mas vale para todo mundo. Nós construímos um mundo e não temos consciência de como e por que nós construímos esse mundo. Nunca o homem teve tantos instrumentos para transformar o mundo da maneira que ele gostaria ou poderia, e nunca sente o mundo tão alienado em relação a si mesmo, né? Tão alheio, né? A palavrinha que desapareceu, inclusive da educação, né? Alienação é a palavrinha-chave, né? Alienação no sentido mesmo que originalmente é jurídico, né? Eu entrego para outro que é meu. Eu produzo um mundo do qual eu não participo, eu não decido, eu não sei absolutamente nada, eu não me reconheço e do qual eu sou vítima. Troço tremendo. Essa é a palavra-chave do marxismo, é essa, com alienação como produção, alienação como falta de consciência, né? E diria o Paulo Freire, de que serve uma educação se não é desalienadora, se não é emancipadora, né? Se não prepara as pessoas para compreender o mundo. Até porque sem compreensão não tem transformação nenhuma, né? Nós somos vítimas de qualquer coisa, de qualquer... Fala o tempo todo, homo lava mais branco, homo lava mais... O que lava mais branco? Homo, é óbvio, né? É um mecanismo reiterado, né? Não estou nem julgando o que possa ter acontecido no mensalão lá atrás, mas o mensalão é uma capacidade, um marketing eleitoral e político extraordinariamente de sucesso. Ficou no imaginário das pessoas que as pessoas chegavam no Palácio do Planalto com a mala vazia, subiam numa sala do lado da sala do Lula, enchiam de dinheiro e iam embora. Mais além do que possa ter acontecido de irregularidade, mas no imaginário ficou isso. As pessoas perguntam forma, como é que é possível isso? O argumento tal, que é o argumento? Coisa nenhuma, está sim, está desqualificado. Então, a palavra mensalão, Zé Disseu, criminalizados por isso. Pegaram o dinheiro público e repartiram para as pessoas. Mais além do que possa ter acontecido, estou dizendo, né? Mas a operação no imaginário das pessoas, com uma máquina monopolística dos meios de comunicação daquele tamanho, gerou isso, né? Isso é uma coisa assim... Como você vai defender o mensalão? Parece que é uma coisa assim, o pecado original, né? Então, a capacidade de reprodução das coisas de uma alienação estúpida. Porque por trás do que tem? Desqualificação do Estado, da política, dos partidos, da esquerda e tudo mais. O que está sendo valorizado no mensalão e não é dito? É o mercado. Como se os grandes escândalos contemporâneos fossem do Estado, não fossem das grandes corporações privadas, norte-americanas em particular. Tem uma ONG brasileira, internacional, uma entidade associada no Brasil, chama Transparência Internacional. Bonito, né? Quem não gosta de transparência, né? Gente do Fórum Social Mundial faz parte disso. Todos os anos sai o ranking dos governos mais corruptos do mundo. Oba! E as empresas corruptoras? Não sai ranking nenhum, porque a ONG é financiada por uma empresa privada, né? Então, o Afeganistão, a Grécia, o Haiti, tudo assim, né? Tá. O governo norte-americano não está nisso, mas em todo caso.
E não tem os corruptores. Quer dizer, um negócio tão grosseiro com manipulação, desqualificação do Estado, tudo mais. Então é uma máquina alienadora brutal, né? Porque você não compreende o mundo, não compreende o mundo. Quem lê a imprensa não compreende nem a imprensa, né? Não compreende nem o Brasil. A Folha acabou de soltar um livrinho que chama Folha Explica a Folha. Tem muita coisa para explicar, não explica nada. É uma jornalista da Folha, há 18 anos na Folha, numa coleção da Folha, vai explicar a Folha. Não vou ir muito longe, fiz uma resenha que vai sair por aí. Só vou dar Bom, tem uns exemplos escandalosos, né? Mas aí quando chega naquele casinho dos automóveis que a Folha emprestou para a Operação Bandeirantes, para disfarçar operações de terror da tortura, né? Militantes da esquerda viram no pátio, várias vezes no pátio da Urbana, Rua Tutóia, carros da Folha de São Paulo. Sabe quem que a Folha apela? O único testemunho que ela apela para defender? Coronel Brilhante Ustra. Se a pessoa mais monstruosa no Brasil hoje, que era o médico que reanimava o cara na tortura para ele continuar a ser torturado. E se a testemunha explica o quê? O cara, não é verdade. Nós disfarçávamos os carros, mas não com o da Folha de São Paulo. Umas coisas assim, né? Explica o quê? Não explica coisa nenhuma. Agora, tem um poder de manipulação enorme, porque a disputa da agenda, eles têm um papel. Nós, na internet, fazemos guerrilha. Eles são o exército regular, que ocupa isso, né, brutalmente. E quem são eles, né? Quem os elegeu para falar em nome do país? Porque todo editorial é com um sujeito oculto. É mistério, é fundamental, é indispensável. Se falar, a família Frias considera que... Bom, tudo bem, vai lá. Mas não é. E quem elegeu Otávio Frias Filho para dirigir a Folha de São Paulo há mais de 20 anos? Sabe quantos votos ele teve? Do pai dele. O pai dele falou, meu filho, ponha essa coroa na tua cabeça. Tá? E eles estão assim, e falam em nome do pai, não são democratizados. Então, isso também é um fenômeno que se expande para o conjunto da sociedade, porque eles dão agenda. Os jornais são declinantes, mas os jornais dão a pauta para a televisão, para o rádio, etc. Então, a formação da opinião pública está marcada por isso. Isso nos influencia profundamente. Quando nós disputamos nas escolas, disputamos com essas ideias, ou porque uma parte da sociedade a incorpora, ou porque desmoraliza a imprensa, desmoraliza o debate, desmoraliza a política, né? Isso fortalece esse atraso que implicitamente acaba favorecendo o mercado. Então, acho que houve uma modificação fortíssima na formação da opinião pública, de que a educação é vítima, né? Não contar com a escola como espaço de socialização dos jovens é uma perda brutal. Não digo que tivesse sido idilicamente no passado, mas era muito mais. Era um lugar em que a escola, sobretudo quando a família perde peso, as famílias pobres não são um espaço de socialização importante. 40% das famílias, a mulher é a cabeça do casal. Não é que a mulher disputou e ganhou do homem, o homem foi embora. Então, a mulher educa as crianças sozinha. Então, frequentemente, filha mais velha cuida dos outros. Não tem um entorno de convivência afetiva, além do peso da televisão, né? Que é o convidado de pedra de toda a família, né? Ela é o tema, ou se reúne em função da televisão, ou a televisão é o tema que se debate. Nenhuma televisão, a gente sabe mais ou menos o que ela é. E a escola não representa um contrapeso disso, né? Até porque é uma disputa muito desigual com a televisão, com a internet, com a rua. Então, a formação ideológica dos jovens e tudo mais, a escola tem um peso muito relativo, né? A educação e a saúde foram as coisas que menos melhoraram no Brasil, vamos falar muito francamente, né? O Brasil passa por um processo extraordinário de democratização econômica e social. Mas tomara que tivesse um pacto da educação, um pacto que não é com 10% do pré-sal. Não sei se é justo ou não. Porque e a saúde? Vai tomar todo o dinheiro do pré-sal? Não sei se a distribuição é essa. A verdade é que a qualificação educacional... Bom, basta dizer que o Brasil tem 14 milhões de analfabetos. Fora analfabetos funcionários, 14 milhões de analfabetos. Quer dizer, a Bolívia, Venezuela, Equador, para não falar de Cuba, acabaram com o analfabetismo. A Bolívia é um dos países mais pobres do continente. Tem uma complexidade linguística, tem gente que fala castelhano, aimara, quechua, guarani. Acabou com o analfabetismo. Eu estava lá agora, quando era o dia da luta contra o analfabetismo. Não, ali é a luta da consolidação da alfabetização.
A Bolívia, né? Pelo amor de Deus. E o Brasil tem do Paulo Freire, mas não acabou com não foi. E não é tema prioritário. Quer dizer, o mais importante que o Brasil faz é a cultura. E nós não damos possibilidade de acesso à cultura, uma massa importante. Já não estou nem falando dos analfabetos funcionais. Não é tema de prefeitura falar. Estou falando Porto Alegre, podia falar em qualquer lugar. Em 4 anos, Porto Alegre será uma zona, uma região, um território livre de analfabetismo. Não é tema. A maior parte dos analfabetos são de terceira idade, são idosos. Não é fácil convencer, não é fácil avisar, mas funciona. O método cubano é um método elementaríssimo, né? Letras e números, mas funciona. O MST faz em vários lugares. O MST faz no Haiti, em crioulo. Não somos capazes de alfabetizar os brasileiros em português. Não é prioridade do Ministério da Educação. Nós estamos excluindo do acesso a... Já não digo... Pode não gostar de Jorge Amado, mas tem o direito de ler Jorge Amado. De ler a bula do remédio. A quantidade de mães de família que têm vergonha de ir na reunião da escola para não perceberem que ela não consegue ler o boletim do filho é enorme. Uma coisa assim, desse nível, nós temos um grau de sofisticação, 100 mil pessoas estudar no exterior. Tudo bem, não vamos descuidar disso, não é assim que se faz, embora seja um erro brutal, essa antiga concepção de achar que mandar o cara estudar lá fora, ainda mais nos Estados Unidos, você não consultou ninguém. Vocês foram consultados? Depois nem voltam. Né? Volta, não vai voltar para fazer, bom, sei lá o que vai, mas não é a formação que se precisa. Se fosse, falar, bom, para isto é a China, para isto é tal lugar, para isto é tal lugar. Não, aquela coisa meio antiga, vai estudar no exterior, meu filho, nos Estados Unidos. Não é assim, né? Ou mesmo na Europa, alguns lugares sim ou não, né? Não estou achando essa história de que, bom, então, descuida do de cima para trás. Mas não é prioridade acabar com o analfabetismo no Brasil. Não sabemos nem exatamente quantos são. Tem avançado um pouquinho, assim, mas eu tenho certeza que numa cidade, se fizer um projeto assim, discutir com os sindicatos, com o Centro Paulo Freire, para elaborar um método, fazer uma pesquisa onde é que estão, os estudantes vão se incorporar maciçamente para fazer isso. Esse método cubano, em 4 meses se alfabetiza, depois precisa consolidar. Alfabetiza idoso também. Não é tema de discussão no Brasil. Pelo menos 14 milhões de analfabetos que não conseguem ler nada. Pode não gostar de Carlos de Andrade, pode não gostar de Érico, pode não gostar de Vinícius, mas não temos o direito de fechar eles, o que melhor o Brasil faz. E não está. Até porque eles, mesmo se alfabetizando, não vão participar do mercado de trabalho, não vão ser a mão de obra que faz falta por aí. Não é isso. Essa visão economicista, estreita, né? Então, acho que aí também a educação nossa é vítima de uma coisa da formação. Esse negócio de viver no exterior, porque para preencher o vazio de mão de obra qualificada. Tudo bem. Mas educação é só isso? Nós também somos vítimas dessas coisas, né? Essa concepção relativamente estreita. Não de cidadania, não de direito, não de acesso ao conhecimento, não de desalienação. Olha, provavelmente o Brasil é um dos países do mundo que menos valoriza o Paulo Freire. Menos valor do Paulo Freire. Quer dizer, o livrinho dele devia estar formação de todos os professores na escola, né? Mas essa ideia de emancipação, de consciência, de articulação do conhecimento com o meio em que a pessoa vive, né? Da educação como compreensão da sociedade de classes, tudo isso é uma coisa... Os nossos livros de educação melhoraram muito, mas são muito frágeis. A formação dos professores... A querida companheira Dilma Rousseff, a primeira coisa que ela falava da educação na campanha era melhorar as condições salariais dos professores, melhorar a formação dos professores. Não se traduz. Não é pela greve, não. Acho que, pelo menos a greve no setor público, acho que foi muito complicado. Muito complicado. Eu não dei aula durante 3 meses e meio, recebi salário, pago pelo pai de aluno cujo filho não está na universidade e não coloquei em risco o meu emprego. As reivindicações são justas. Eu acho que tem um tema aí. Mas nós estamos... Acho que o balanço geral é ruim, porque mesmo o Brasil melhorando, como nunca melhorou em termos econômicos e sociais, não melhoramos em termos... A universidade, sim, sobretudo comparado com o desastre, a universidade pública, com o desastre dos anos 90. Mesmo assim, a qualidade não melhorou. E os nossos intelectuais estão muito por trás dos processos políticos que o país vive. Pode ter a opinião que quiser, mas não pode se esquivar de discutir, de encarar, de debater, de sair dos muros da universidade.
É impressionante, a intelectualidade brasileira tem uma alta qualidade. Quem vai a Ampox, ou Amped, percebe isso. Mas os grandes temas do Brasil não são discutidos, não são tematizados, né? A intelectualidade nossa, pela primeira vez na história, a gente viu um processo de avanço histórico, político importante, e não contamos com essa intelectualidade crítica como vanguarda, como discussão de futuro. Estou coordenando um livrão, na verdade, sobre os 10 anos dos governos no Brasil. Do 1º de janeiro faz 10 anos do governo Lula, depois da Dilma, né? Então, conclamando a todos, estão comprometidos aí, todos, né? Todos não. Marlena Chauí, Fiore, Márcio Pós, e vamos fazer um grande seminário e depois 30 seminários pelo Brasil todo, para ver se eleva o nível de horizonte de reflexão. Ainda mais o ano que vem, que é um ano, não é bom ou mal, porque não tem eleição, mas de qualquer maneira é um ano que não está permeado por objetivos eleitorais mais imediatos, tentar sair pelo Brasil e elevar o horizonte de debate, de ideias, né? Esse é o principal problema educacional do Brasil. Não estão preparando gente para compreender, para discutir, para debater, para encarar os problemas do Brasil. Esses jovens são quase tão vítimas quando saem da escola como quando eram antes. Ao contrário, no começo da universidade eles estão melhores do que quando saem. Quando saem já estão pensando. Primeiro e segundo ano dá para descolar algumas coisas. Depois já começa a pensar na formação profissional, na inserção no mercado de trabalho, etc. Tal. A universidade não tem sido preparação para a vida, para o país, para o mundo contemporâneo, né? Em parte também porque é fácil ter uma posição de ultra-esquerda. Dizer que o mundo está um horror, que o mundo está na beira da catástrofe, da hecatombe, tudo é igual, tá? É supostamente uma visão utópica, mas que faz jovens precocemente céticos, né? É uma tristeza. Às vezes você olha um cara na universidade e fala, esse cara parece o Otavinho, da Folha de São Paulo, aquele ceticismo, que na verdade é cinismo, chega a um certo grau de tudo é igual, nada é melhor, falta solidariedade com o povo. Esse povo está melhorando de vida, né? Então você tem que ver que de maneira você pode ajudá-lo a melhorar a sua consciência, sua organização, etc. Tal. E a nossa educação está muito ausente disso, muito. Não é uma coisa de mágica, decidir fazer. Mas temos que encontrar as maneiras de debater o Brasil, né? A globalização levou a muitas temáticas globais. Tudo bem, o mundo, à beira da catástrofe ecológica, tudo bem. Mas vamos discutir o Brasil, as situações concretas do Brasil, da sociedade, o que mudou, o que não mudou, por que não mudou, que é isso que a gente quer fazer um pouco nesse livro, né? Então, eu acho que a esfera ideológica, a esfera dos valores, a esfera do debate teórico, da formação ideológica é a decisiva, até para consolidar os avanços que houve no Brasil, né? Até para consolidar. Felizmente, o Brasil diminuiu seu ritmo de crescimento, mas o povo tem um grau de percepção de que a sua situação é melhor do que era no passado. Pode não ter consciência disso, mas tem intuição. Então, o pior ano econômico que a gente teve desde muito tempo, e o grau de apoio do governo pelas políticas sociais continua muito alto. Então, eu acho que a gente deveria discutir o país. Claro que no marco da América Latina, mas recolocar o Brasil como tema de debate, como tema de discussão. E o Brasil quer dizer economia brasileira, sociedade brasileira, educação brasileira, saúde do povo brasileiro, meios de comunicação, disputa hegemônica. E faz um pouco falta que os movimentos populares participem mais da política. A gente consegue eleger e reeleger presidentes populares no Brasil, mas não consegue ter uma maioria de esquerda no Congresso. Isso é uma dificuldade muito grande, né? Se eu fosse mencionar os temas mais graves, na minha opinião, pendentes do Brasil, tá? Ainda a hegemonia do capital financeiro, e a taxa de juros diminuiu, mas não é muito alta. Em segundo lugar, o peso do agronegócio na estrutura agrária brasileira. Em terceiro lugar, o peso do monopólio privado da mídia. Monopólio do dinheiro, monopólio da terra, monopólio da palavra. Poder do dinheiro, poder da terra, são três importantes. Mas se fosse acrescentar um outro, seria um tema que parece menor, mas é financiamento público de campanha eleitoral. O Brasil provavelmente já não é mais o país mais desigual da América Latina. Mas o poder do dinheiro é estúpido, né? Brutal. A gente olha para o Congresso e parece que quem trabalha a terra são os donos de agronegócio, porque eles têm um lobby daquele tamanho. Tem 2 representantes de trabalhadores rurais.
Quer dizer, entre a estrutura social real do Brasil e a representação política, intermediação do dinheiro. O dinheiro corresponde ao monopólio de meios de comunicação, de rádio, aquelas coisas estúpidas. Na Constituição proíbe político de ter rádio, de ter meio de comunicação, e nos regulamenta isso. O judiciário sem vergonha não cuida de uma coisa. Está na Constituição. O Sarney não pode ter uma rádio. Não sei quem não pode ter uma televisão. E tem tudo que eles têm. Bom, em todo caso, os lobbies dominam o Congresso. E a sociedade brasileira não está representada democraticamente lá. A intermediação é o dinheiro. As campanhas e os nossos movimentos também não temos tradição de eleger nossos representantes. Vai falar para o João Pedro Stelles, você quer ser candidato ao Senado? Imagina o tamanho do palavrão que ele vai fazer. Você acha que eu sou um reformista? Bom, a via insurrecional hoje não é viável. A relação de força massacraria qualquer movimento popular que apelasse às armas, zapatistas, MST. Então tem que democratizar o Estado, refundar o Estado. Só faz isso levando para o Estado uma representação a mais fiel possível do que é a sociedade, que é extremamente desigual. A maioria esmagadora da sociedade é de origem popular. E não tem bancada de professores, não tem bancada de saúde pública, não tem bancada. Isso faz falta. Agora, tudo bem, se ele vai dizer para um cara trabalhador rural do Mato Grosso do Sul, seja candidato a deputado federal, ele vai concorrer desse tamanho, uma campanha daquele tamanho do Maggi, não sei de quem, né? Então, faz falta isso, e talvez a gente não vá conseguir. O Lula e a Dilma falaram que iam convocar a Assembleia Constituinte para fazer a reforma eleitoral, porque esse Congresso eleito com financiamento privado não vai mudar o financiamento privado. E não fizeram isso. Acho que o Lula teve muita confiança na sua capacidade de negociação com o PMDB, e o PMDB fala, para casos majoritários até pode ser, para parlamento não, porque essa é a praia deles, né? Então o Congresso é esse troço horrível, que além do mais é funcional para a direita, porque se presta a falar mal do Congresso, a falar mal da política, a falar mal dos partidos, né? Porque quem pode defender um Congresso assim? Então, provavelmente a gente vai ter que enfrentar, com financiamento privado, a renovação dos congressos. Mas temos que encarar essa história. Cadê a bancada de professores, que é uma categoria extremamente extensa e combativa no Brasil? Não vai ser uma bancada homogênea, mas vai defender os interesses da educação pública, da educação popular, da educação democrática no Brasil, né? Isso tem os metalúrgicos, os bancários e tal. Se não for assim, olha o que está brecado no quadro. Retrocesso no nível ecológico. Se o governo não mandou até hoje o marco regulatório dos meios de comunicação, por falta de iniciativa, falta de coragem, se mandar, é bom porque vai à pauta o debate público. Está aí a experiência argentina que é positiva. Mas não vai passar. Além dos donos de meio de comunicação, como dizia o Lula, não haverá democracia no Brasil enquanto os políticos tiverem medo da imprensa. E tem medo da imprensa. Vai falar a favor de uma regulação, que é democratização, não é diminuir a quantidade de pessoas que falam, aumentar, o Globo, a empresa cai de pau, aí você fica com dificuldade de reeleição, porque, em suma, não digo que passe, mas tem que ir a debate. Agora, não passará isso, não passará, ecologia tem retrocesso, o próprio financiamento público tem retrocesso, um montão de coisas por causa de um Congresso que emperra, né? Então, faz parte também da educação a politização da educação. Não é partidarização, politização da educação. Não, é fácil ficar reclamando do Congresso, do governo, tal, mas também nós estamos nos constituindo em força política, estamos constituindo em força ideológica, em força de meio de comunicação, nós temos que fazer isso. Os partidos são instrumentos para a gente poder ter intermediação para lá, mas é a força popular que pode ser determinante na disputa hegemônica. Esse governo continua a ser tão de disputa quanto era no começo do governo Lula. A outra esquerda errou. O governo Lula traiu, é a mesma coisa que o Fernando Henrique, o governo Lula melhorou depois, em 2005. Por isso que a outra esquerda fracassou. Não tem mais apoio nenhum, nada. Com todo o espaço de mídia que teve, o honrado mesmo Plínio da Roda Sampaio teve 1% dos votos. Não tem peso nenhum. Agora, o governo, nós dizíamos que era um governo em disputa, e continua sendo um governo em disputa, claramente. O governo tem uma visão economicista de um montão de coisas. O governo está fazendo tudo, ou quase tudo, que os empresários diziam que era preciso fazer. E no sentido bom da palavra, diminuir taxa de juros, diminuir impostos, subsídios, e a economia não cresce. Eles estão com a boca torta da especulação financeira. Então tem que intervir, o governo não pode dar subsídio nenhum para uma empresa qualquer, se ela não garante nível de emprego, se não garante investimento. Tem que ter uma atitude muito mais ativa em termos do respeito à propriedade privada. Olha
Quem expandiu os créditos do Brasil? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Outro dia, felizmente, eu li no jornal que a presidente da FEBRABAN acusava o golpe. Falou, é verdade, a imagem pública dos bancos privados está deteriorada. Está não tanto quanto deveria e mereceria, mas quando saem os dados, são os bancos públicos que estão financiando tudo no Brasil. Os outros continuam a especulação financeira. E o governo não toma medidas em relação a isso, né? Mesmo em relação à mídia, está errada a Dilma de dizer que prefere essa imprensa ruidosa daí ao silêncio. Mas isso é a alternativa da época da ditadura. Hoje, ou é essa que está aí, ou é a imprensa democratizada. Não vai haver democracia no Brasil enquanto todos não falarem, né? Eles é que dão a pauta, eles é que dizem as coisas, eles escondem as coisas, que eles não querem falar, desaparece. O mundo do trabalho não existe. Não existe. Parece que no Brasil todo mundo vê televisão e está na internet. Não trabalha, não sai de manhã cedinho às 6 e volta às 6 da tarde, 12 horas, cansado, e depois volta. Assim, o mundo do trabalho não existe, está invisibilizado. Invisibilizado. O Brasil praticamente com pleno emprego. Ontem apareceu um jornal que o Brasil é o país que tem o custo mais baixo na produção de automóvel e o lucro mais alto. Então, essa bobagem de colocar o preço do imposto na nota vai favorecer o quê? A ideia de que eu comprei tal coisa e o governo me roubou não sei quanto de imposto, né? Aquele negócio norte-americano, né? Então, vamos colocar quanto que no preço final eles gastam em salário, que é isto aqui, né? Isto aqui, desse tamanho. E nós, com praticamente pleno emprego, não conseguimos nem colocar na pauta do Congresso a diminuição da jornada de trabalho. Quer dizer, o mundo do trabalho é uma coisa qualquer, parece que o cara faz esporte, trabalha, não sei o que lá. Todo mundo trabalha, idoso, jovem, criança, branco, negro, mulher, e desapareceu. Uma derrota ideológica. Nos anos 60 e 70, a coqueluche na ciência social era a sociologia do trabalho. Hoje é uma temática entre outras, a sociologia do esporte, a sociologia do trabalho. Não é mais, e muito mais gente trabalha. Tem desde o trabalho informal, precário, até o trabalho intelectual. O movimento sindical precisa de uma pesquisa enorme sobre a reatualização do que é trabalhar, que tipo de profissão, e precisa recolocar na esfera pública, tem que ser através do quê? Dos seus representantes políticos, da democratização da mídia, etc. Mas é uma derrota para a compreensão do capitalismo, que o trabalho é a categoria central que produz toda a riqueza, e é uma derrota ideológica. Os sindicatos são uma associação entre outras, né? Entre outras, né? Tendo um governo que favorece os direitos dos trabalhadores, objetivos dos trabalhadores, a gente não consegue conquistas importantes como a diminuição da jornada. Se não conseguimos agora, tchau. Porque agora, nos 30 anos gloriosos da Europa, se diminuiu a jornada de trabalho porque tinha pleno emprego. Então, o cara não precisa se preocupar com garantir o emprego, tem que melhorar as condições de trabalho, etc. E esse tema não está na educação. Trabalho não existe, não é como temática econômica, dizer para todos, olha, menino, tudo que se produz na sociedade é feito pelo trabalho e pelos trabalhadores, tá bom? É a primeira verdade do mundo capitalista, e a gente não difunde isso, não consegue botar na cabeça. O trabalhador é uma identificação que foi ficando cada vez para trás, né? Hoje você pergunta para o cara, o que você é? O cara fala, eu sou gaúcho, eu sou gremista, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que lá. Ah, eu sou trabalhador, tal. Seja porque o emprego formal é menos estabilizado, seja porque essa identidade diminuiu de importância, né? Como identidade social. Nós não temos uma cultura do mundo do trabalho no Brasil. Foi muito pouco tempo de importância assim, para criar uma cultura. Música, cinema, literatura, associações, né? Isso é uma derrota para nós, somos todos consumidores. O Fórum Social Mundial tem sociedade civil, mas o mundo do trabalho nunca teve, por exemplo, por isso nunca foi anticapitalista, né? E sem colocar... As duas realidades mais importantes do mundo de hoje são capitalismo e imperialismo. Não estou sendo sectário, não, mas qual é a natureza da sociedade? Capitalista, né? Não é pós-industrial, pós não sei o que lá. Espera um pouquinho. Antes de tudo, ela produz riquezas materiais, né? E quem produz? Separação do capital-trabalho. Em segundo lugar, quem pode entender o mundo de hoje sem pensar o eixo da hegemonia imperial norte-americana? Tem que fazer uma parte da compreensão. Como é que os nossos alunos vão sair da escola sem ter essa ideia do que é capital, do que é trabalho, do que é imperialismo? Não quero que seja uma escola de partido, não precisa ser escola de partido, é a realidade que nos coloca isso, né? E a formação dos nossos professores não os possibilita fazer isso, né? Ter essa capacidade de socialização, de compreensão.
Então, eu falei menos de política educacional e mais do mundo em geral, mas nós estamos inseridos nesse mundo que está aí. Nós temos que articular nossa luta cotidiana nas escolas e faculdades com essa grande luta ideológica, política, de valor e de sociabilidade colocada hoje pelo espaço da globalização. Não falei da América Latina, mas felizmente nós estamos conseguindo resistir a isso. E um elemento novo que acho que nos favorece é a mudança no Mercosul, e com isso eu termino. O Mercosul era um lugar de disputa das corporações privadas brasileiras e argentinas pelo mercado. Geladeira para cá, automóvel para lá, era isso, né? A entrada da Venezuela, da Bolívia, esperamos que do Equador, um marco homogêneo de países que não têm TLC, Estados Unidos, nada, que tem integração regional com prioridade, pode ser o espaço em que a gente avance num projeto de integração regional, econômico, social, cultural, educacional, midiático, pela primeira vez, eu acho. E agora, porque nós sempre apostamos nisso, mas sempre ficamos marginalizados, porque não era o que o Mercosul estava encarando. Qual é o problema principal do Mercosul? Os automóveis parados na fronteira. Não era ele, da alfândega. Libera. Então ia lá falar, presidente, libera 50. Era isso, né? Um negócio existindo há 20 anos, né? Com governos progressistas. Agora eu acho que pode ser um espaço mais importante. A gente tem que se jogar muito fortemente nisso agora. Então, acho que isso é mais ou menos o marco global em que se situam as políticas educacionais para nós hoje. Obrigado.